Bem-vindos ao mundo Progás Braese, de equipamentos para gastronomia. Antes de instalar e utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Fornos refratários a gás com kit vapor. PRP 900, 1300 e 1500 AT. Equipamentos ideais para padarias e confeitarias em geral. Utilizado para assar pães, biscoitos, bolos, folhados e outros. Em função de possuir kit vapor e das pedras refratárias, é indicado no cozimento de pão de sal. Fabricados em aço carbono com pintura epóxi, estrutura reforçada e desmontável. Acabamento frontal em aço inox 430. Câmara interna de cozimento fabricada em aço galvanizado com resistência a alta temperatura. Possui visor em vidro temperado e eficiente isolamento térmico em lã basáltica. Possuem placas refratárias e gaveta móvel para fácil manutenção e visualização da chama. Os fornos possuem sistema de vapor. Os modelos PRP 1300 e PRP 1500 AT funcionam com kit gás duplo 2,8 kPa para 2 botijões P13 ligados simultaneamente, aumentando assim sua autonomia. No painel de controle lateral encontram-se tecla lâmpada, tecla vapor. O controlador automático faz o controle do tempo de vapor, fornecido opcionalmente em 110 ou 220 volts. Instalação e utilização. Montagem. Ver montagem cavalete no manual técnico. Placas refratárias. Coloque-as de modo que fiquem corretamente encaixadas. Para um bom funcionamento dos fornos refratários, sua parte traseira e lateral devem estar afastadas da parede no mínimo 30 centímetros. Não instale o equipamento próximo a materiais sensíveis ao calor. Retire toda a proteção de PVC antes de usar o equipamento. Instale o forno em lugar arejado, mas protegido de correntes de ar. Certifique-se que a voltagem elétrica do seu estabelecimento seja a mesma indicada na caixa de comando. Conectar a mangueira de entrada da água a um ponto de rede hidráulica. Importante, não ligue a água diretamente da rede de rua, devido ao excesso e variação de pressão. Funcionamento. Puxe a gaveta móvel dos queimadores, abra as torneiras das válvulas dos botijões e o registro de entrada de gás. Acenda os queimadores. Verifique se os queimadores acenderam totalmente. Feche a gaveta. Deixe em fogo alto por 40 minutos para a secagem total do forno. Após aquecido na temperatura desejada, baixe a chama para mantê-la, obtendo assim economia de gás. Coloque a grade na primeira prateleira para pães e na segunda para biscoitos. Distribua as esteiras ou formas não muito próximas umas das outras para obter melhor distribuição de calor. Observação: nunca use as esteiras direto sobre as placas refratárias. Nunca coloque as formas ou esteiras encostadas nas laterais internas do forno, onde circula maior quantidade de calor. Vaporização. No painel de comando elétrico, localiza-se o botão indicado Vapor. Com o forno aquecido à temperatura desejada, pressione o botão Vapor, com um leve toque, o qual libera automaticamente a entrada de água para a formação de vapor. O mesmo se desligará automaticamente após decorrido o tempo indicado no botão temporizador no painel comando. Observações. Se o vapor for insuficiente, gire o botão Timer Temporizador para aumentar o tempo de vaporização. Orienta-se programar o tempo de aproximadamente 8 a 12 segundos. Este tempo pode variar dependendo da pressão da água. Após acertar corretamente a quantidade de vapor, não se faz necessário alterar a regulagem, pois a mesma regulada liberará automaticamente a mesma quantidade de água para a formação de vapor. Dicas importantes.
Evitar choque térmico na porta de vidro. Exemplo, pano úmido, circulação de ar frio, pingos d'água e outros. Sua limpeza deve ser feita quando o forno estiver desligado e frio. Na parte interna do forno, use esponja e sabão neutro para limpeza. Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes. O forno deve ser pré-aquecido até a temperatura desejada. Após colocar os alimentos, a intensidade da chama deve ser regulada para manter a temperatura. Dicas de cozimento. Pães francês ou d'água de 200 a 220 graus, tempo aproximado 20 minutos. Pães sovados, caseiros, de 140 a 160 graus, tempo aproximado 30 minutos. Cucas e doces confeiteiros diversos, de 150 a 160 graus, tempo aproximado de 30 a 40 minutos. Observação: as sugestões de cozimento e graduação de temperatura têm em base testes práticos na fábrica, podendo haver pequenas variações. Antes de instalar e utilizar o equipamento, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. Para maiores informações, consulte Departamento Técnico. A Progás Braese faz tudo por você.